Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro. E ao meu lado, Gustavo Cruz, nosso macroeconomista. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Espero que todos tenham aproveitado bastante o final de semana. Começando mais uma aqui. Espero que todos estejam ouvindo bem, imagem, som, tudo certo. Se mandar aquele ok no chat, só pra gente ter certeza que tá funcionando tudo direitinho. E, como sempre, mandem as perguntas. A gente vai tentar responder o maior número possível. Mas, quanto antes vocês mandarem, também ajuda um pouco para não concentrar muito no final do programa. Danilo, se quiser começar com... Vamos. Acho que tá... Não sei se o pessoal tá... O meu aqui não tá abrindo a XPTV, não. Não sei se tá online. Pessoal, se puder dar um ok aqui no chat, só pra ter certeza. Reportar o chat. Tá. O pessoal da TV aqui me deu um posicionamento que eu acho que tá tudo certo. Tá certo? Tá tudo ok? Então, bom, vamos continuar. Então, Gustavo, estamos iniciando mais uma semana aí, semana com algumas informações relevantes, tá? Como de costume, segunda-feira, toda segunda-feira, exceto quando a segunda-feira não é feriado, a gente tem um relatório Focus do Banco Central. E hoje saiu o relatório Focus do Banco Central, aumentando a nossa inflação mais um pouco. E quais são as suas perspectivas, Gustavo? O que a nossa área de macroeconomia, o que vocês estão acompanhando? Tem algum posicionamento, algum fato relevante a ser destacado nesse boletim Focus que o Banco Central divulgou hoje? Alguns pontos foram bem interessantes. Um foi a alta na previsão para queda do PIB desse ano, chegou em 3,5%. Pode até subir um pouco mais conforme passem as semanas. Acho que outro ponto de destaque é a Selic para o final, a taxa de juros para o final de 2016. Permanecendo em 14,25, ou seja, pelo menos ficando no patamar que está atualmente. Os analistas que antes acreditavam que ocorreria um início de um corte de juros já no ano que vem, acho que depois do dissenso na última reunião do Copom, eles desistiram desse cenário. Acreditam que agora pelo menos o Banco Central vai optar pelo menos pela manutenção no ano de 2016. E tem muita gente que já fala que podem até subir os juros na próxima reunião de janeiro. Está muito longe ainda, só vai ser dia 20 e 21 de janeiro, se eu não me engano. Então, esperar um pouco mais pra frente, a gente pode estar no auge da discussão de impeachment, talvez não seja um momento muito adequado para o Banco Central interferir nos mercados, interferir no cenário, nas notícias relevantes com uma alta na taxa de juros. Talvez seja mais prudente esperar um pouco, mas vamos ver, ainda está muito cedo. Tem gente que garante que vai ocorrer, tem gente que garante que não. Mas e aí, Danilo, qual gráfico você vai começar mostrando pra gente? Já tem umas perguntas aqui também. A gente vai começar olhando aí, Gustavo, o gráfico do índice Bovespa, tá? O índice Ótimo. Bovespa tá trabalhando em queda de 0,25% no momento, tá? Vale ressaltar que o mercado chegou a trabalhar no campo positivo, subiu aí na casa de 1%, e agora no período da tarde entregou esse movimento como um todo. A gente segue ainda num cenário de indefinição do Ibovespa, onde foi definida uma linha de suporte em 44.400, 44.500 pontos, e uma resistência relevante na casa de 49 mil pontos, tá? Então eu tenho um topo, dois topos, 3, 4, 5 topos no mesmo nível, e fundo tem 1, 2, 3, 4, 5, esses dois aqui tá na mesma região, tá? Então é um cenário que me chama a atenção desse certo nível de indefinição, tá? Acredito ainda que o mercado segue sem uma movimentação clara. Eu ficaria de olho se ele começasse a perder esses 44 mil pontos para ele buscar essa nova região de suporte aqui embaixo. Eu também ficaria de olho no curto prazo, se a gente tiver algum fechamento acima desses 46.500, que é a proximidade da média de 21, ele abre espaço para voltar para a região de 49. Então, sem novidades, cenário de indefinição, tá? Comentar aqui sobre Petrobras, que foi um grande destaque aí na queda, que surfou essa queda do petróleo, o petróleo caindo mais de 6%. O mercado abriu aqui hoje, nesse patamar, tá? A gente poderia ter avaliado uma venda em Petro nesse ponto aqui, que foi quando ele rompeu todo esse patamar e desenvolveu uma fortíssima movimentação de queda, tá? No momento,
O gráfico diário, muita gente me perguntou, Danilo, é um ponto para eu tentar trabalhar aqui em Petro para swing trade vendido? Errado eu não acho, tá? Porém eu adotaria uma postura um pouco mais cautelosa. Por quê? O suporte importante de Petro, R$ 7,50, ele fez o primeiro toque, voltou, veio testar, rompeu, aqui pela segunda vez não foi um rompimento falso, ele possui 4 dias acumulado, tá? E, entretanto, ele voltou numa direção muito forte na ponta contrária. Então, o que eu vejo aqui? A gente tem aqui uma pequena linha de tendência de baixo, caracterizando um triângulo descendente, tá? Então, vende errado? Não, eu não acho, mas esse último movimento de queda aqui está um pouquinho sobrevendido, tá? Eu esperaria, marcaria a mínima do movimento de hoje e venderia para Petro se perdesse a mínima de hoje para amanhã. Então, é um papel que já entra no meu radar, que eu vou acompanhar para day trade amanhã. Qualquer perda, ou melhor, negociada, alguma negociação abaixo desse 7,15 eu vou vender. Primeiro alvo ficaria na casa de R$ 7, tá certo? Esse aí seria Petro. Vamos complementar falando de Vale também, Gustavo? Então, BOV, Petro e Vale. Boa. Pessoal, Petro, desde quando saiu a tragédia de Samarco lá em Mariana, o mercado não para de cair, foi justamente nesse topo. Vale, né? Vale. Ela fez justamente esse topo na meia média e desenvolveu uma fortíssima movimentação de queda. Sinceramente, eu vou colocar até um gráfico semanal aqui. Para mim, Vale está sobrevendida, entretanto, eu não vejo pontos para comprar o papel. Perdendo referências importantes de suporte, principalmente na casa de R$ 12. O minério de ferro não para de cair. Tá? E a Vale aqui no gráfico semanal perdeu o suporte, tem espaço para continuar seu movimento direcional. Claro que depois de terem amassado tanto papel, pode tentar puxar ele pelo menos até essa região de 11,80, tá certo? Então cuidado, muitas pessoas também me perguntando aí sobre se posicionar em Uzi Minas, se posicionar em CSN, se posicionar em Gerdau e também em Vale. Pessoal, uma sugestão aqui para auxiliá-los nessa montagem de posição. Nós não recomendamos tanto a análise técnica quanto a análise fundamentalista se expor agora nesses papéis que teoricamente estão baratos, tá? Porque pode ficar mais barato do que o normal. Então, se vocês forem se posicionar num papel desse, converse com o seu assessor de investimento e tenta montar uma estrutura, um produto estruturado, uma estrutura com opções para você entrar nesse ativo, tá? Fazer uma fence na qual ele te protege um percentual de queda e depois você participa de uma valorização também alta, tá? Então, essa seria uma oportunidade para vocês se exporem nesses ativos que teoricamente parecem que estão baratos, mas podem ficar mais. Nós não recomendamos, não temos pontos nenhum de entrada de pressão. Comprador ainda no momento. Gustavo, Boa, comentado aqui algum ponto? Só falar com o pessoal da produção, tem gente falando que o som tá um pouco baixo, se puder dar uma olhada pra gente. O pessoal do chat aqui, se achar realmente, continuar mandando que a gente tenta arrumar. Danilo, pediram PECAR e BBSE para você dar uma analisada no gráfico. Tô vendo que tá tendo uma discussão muito grande aqui sobre petróleo no chat. Eu vou tentar passar um pouco da visão aqui da nossa área macro para vocês. Desde os últimos anos, o preço do petróleo subiu bastante e trouxe bastante entrada de novos produtores para o mercado mundial que conseguiam se manter simplesmente pelo preço do petróleo estar em um patamar muito alto e o break-even deles é muito alto, como eu vi aqui no chat, vocês falaram corretamente, gás de xisto, que nem o Celso sempre fala no Canadá, que tem aquela extração de óleo diferente que nas areias bituminosas, enfim, tem diversos que a gente poderia citar aqui, de citar só 2, mas esse foi um ponto do que levou a essa queda tão forte no preço do petróleo que a gente tem visto agora, ou seja, um aumento bem forte da oferta, mas também vocês falaram corretamente aqui, a demanda também tem sido substituída bastante por novas energias renováveis, obviamente isso vem num prazo um pouco menor, mas isso contribui até certo ponto. O que a gente acha é que agora com esse preço novo, realmente o PEP não tem sinalizado que vai mexer no preço. Hoje, todas as semanas, saem relatórios de alguns países que são mais afetados, reclamando dos outros da OPEP, que para eles não faz tanta diferença. A OPEP, historicamente, não é uma maximizadora de lucro, é mais uma maximizadora de receita. Eles realmente estão mais interessados em
ter mais porcentagem no mercado do que realmente segurar o preço para tentar aumentar o lucro delas. Então, para elas expulsar um pouco esses produtores novos que só conseguiam se manter num preço do petróleo muito alto, em certa parte, importante. Isso a gente está vendo ao longo do ano. Diversos produtores, Estados Unidos, diversas cidades que eram exclusivamente voltadas para a produção do gás do petróleo novo pelo xisto estão quebrando. Ao longo do ano que vem, para 2016, já aproveitando que a gente está em dezembro, dando nossa perspectiva, pode ser que esse movimento traga um pouco, uma reversão um pouco no que ocorreu nesse ano. Então, a gente pode sim ter algum cenário otimista para o preço do petróleo, não digo muito, talvez pensar 55 o preço do barril, dar uma aumentada, mas não tão grande, mas isso mais para o final do ano, e não ainda pela parte da oferta desses produtores que estão quebrando, mas um pouco também pelo crescimento da demanda, que mesmo que a demanda tenha bastante gente substituindo pelas energias renováveis, ela ainda cresce, ela tem a taxa de crescimento dela, a tendência dela, o intercepto dela, então isso ainda provoca um pouco o aumento no preço, simplesmente pelo aumento da demanda que ocorre naturalmente. Mas se alguém tiver alguma dúvida do que eu falei mais, eu vi que estava sendo bastante discutido aqui no chat. Danilo, então, falei duas ações aí que perguntaram bastante. Qual que você vai mostrar primeiro? Pecar 4? Pecar, ótimo. Eu não me lembro da segunda. BBSE. BBSE, tá. Então assim, pessoal, Pecar 4 é um papel que na qual esse ativo chama a nossa atenção pelo gráfico semanal, tá? Primeiramente eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa. O ativo me passa por um período de acumulação do movimento. Isso aqui é denominado uma movimentação de um mastro. E agora a gente teve aqui uma bandeira, tá? Então, um mastro, uma bandeira rompido para baixo, um padrão de continuação do movimento. E na semana passada, o que o mercado me faz aqui? Perde toda essa região de suporte com um candle vendedor, tá? E eu ficaria de olho na perda da mínima, ou melhor, foi violado já, tá? A perda da mínima da semana passada, que está aqui na casa de 46,32, é justamente o padrão que esse ativo mostra que ele tem espaço para cair. Percebam aqui também, tá, que o ativo perdeu uma baita região de suporte importante, referência de fundo aqui de 2010, e da maneira que está estruturado, ele está testando aqui uma regiãozinha de suporte, tá, que foi o primeiro topo que o papel fez em 44, tá. Eu acredito que abre uma possibilidade do ativo tentar buscar essa região de R$40, ok? Que é uma concentração de 1, 2, 3 topos anteriores em que o mercado se segurou, rompeu e agora tem espaço para realizar esse teste, tá? Então a tendência para mim é totalmente de baixa, eu tomaria um pouco de cuidado, eu não vejo compras no papel. Pô, Danilo, mas o papel tá batendo aí no papel há vários dias consecutivos, eu só pensaria em compra se porventura ele rompesse esse patamar aqui de R$60/60, R$60/59. O único ponto que eu poderia pensar em compra e me dizer que esse mastre bandeira que foi configurado de uma maneira, rompeu de uma maneira falsa. E BB Seguridade é um outro papel que chama a nossa atenção. Esse é um papel que eu continuo namorando ele já por alguns dias. Eu estou de olho nesse rompimento de 29,50, tá? Fundo, referência de preço. Topos aqui, eu ainda continuo monitorando o que o mercado pode tentar fazer, um possível rompimento com um candle dessa magnitude, tá? Um candle comprador, convicto. Eu só ficaria um pouquinho atentos porque essa linha de tendência de baixa, 1, 2, 3, 4, 5 toques, rompeu, passou, que era uma região de resistência, passou a ser suporte, 1, 2, 3 toques. Tá? Então, para mim é um cenário de indefinição, levemente apontando para cima. Então, se superar essa região de R$29, R$29,50, eu poderia pensar aí em alguma possibilidade de confirmação da tendência confirmação da reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta.
Gustavo, esses são os meus comentários. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Alguma agenda do dia? Algum dado relevante para sair nessa semana? Vou destacar, assim, alguns, Danilo, muito boa a análise. Essa semana, destaque com certeza são os dados da China. O mercado está muito otimista para o que vai aparecer essa semana nos indicadores, mas de qualquer forma, se o mercado for surpreendido negativamente, com certeza a gente vai ver as bolsas fraquejando, as bolsas em baixa, justamente por acreditar que a desaceleração da China, que agora parece que o mercado já figurou como é que vai ser, eles novamente perderiam a perspectiva de como ocorrerá. Mas de qualquer jeito, parece que vai ser uma semana tranquila, pelo menos vindo de lá, que é a principal protagonista. Ainda a gente tem o PIB da zona do euro, que deve trazer, acho que, uma alta de 0,3%, igual ao anterior, é do terceiro trimestre, a leitura preliminar ainda, mas é importante. E só para destacar que eu vi que tinha muita gente com dúvida, na semana passada deixou um pouco confuso que o mercado aguardava que o Banco Central Europeu trouxesse novas medidas de estímulos, realmente se concretizou a expectativa, mas o euro valorizou, o mercado não ficou feliz e ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Na verdade, foi que o que foi anunciado foi menos agressivo do que o mercado aguardava. Então, o programa foi prolongado por mais 6 meses, o mercado acreditava que eles iam prolongar por mais um ano. O programa continuou com a compra de 60 bilhões por mês, o mercado achava que ia subir para 80. Então foi só uma questão de potência que o mercado foi surpreendido negativamente. Então por isso um pouco o mau humor com o programa sendo apresentado. E logo no dia seguinte a gente viu o Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, tendo que voltar um pouco atrás na sua fala e já afirmar que dependendo do que ocorresse em 2016, ele poderia já anunciar aí sim, correspondendo ao que o mercado estava falando, mudar novamente o programa dele. Mas, de qualquer forma, para 2016, acho que a perspectiva continua sendo uma das melhores operações, a compra dólar vende euro, porque o Banco Central Europeu já mostrou que vai continuar com essa política agressiva para que vai desvalorizar o euro por consequência, para tentar buscar inflação, buscar crescimento. E os Estados Unidos já está quase certo que eles vão subir juros na semana que vem, e ainda assim em 2016, pelo menos umas 3 altas a mais de juros. Então, os Estados Unidos subindo juros, o Banco Central Europeu relaxando as condições monetárias da região, o dólar com certeza vai valorizar frente ao euro, é uma das operações mais, digamos, certas para o ano que vem, uma das mais recomendadas, que eu acredito que a nossa área de análise enxerga. Acho que da minha parte hoje fica por aqui, Danilo. Não sei você, se quiser dar um último comentário. É isso aí, Gustavo. Eu queria agradecer a sua participação. Lembrando a todos, pessoal, que o André Moraes volta a trabalhar na próxima quarta-feira. Então, o Rafael Figueiredo vai fazer a abertura e eu vou fazer o fechamento. Tá certo? Queria agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez a presença do Gustavo, e desejar a todos um excelente início de semana. Obrigado. Isso aí.